Visitos. Estamos aqui no Hilda G Gastronomia, Hotel Charrua, com a nossa convidada de hoje, Elaine Corrojo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Elaine, bióloga, professora e uma das primeiras mulheres a ir para a Antártica. Elaine, daremos início então à nossa entrevista de hoje. Okay. O que você pensa da queima na Amazônia? Como tal fato pode desequilibrar todo o equilíbrio global? Bom, primeiro nós temos que considerar assim, que a Amazônia ela é a maior floresta tropical do mundo e ela abriga 20% da biodiversidade que existe no planeta. Então, ela teoricamente no Brasil, né, ela ocupa 49% do território nacional. Eu digo teoricamente, né, ocuparia porque certamente já não é mais isso, né? Bom, o que nós vamos considerar numa queimada? Numa queimada nós vamos considerar, independente de ser na Amazônia ou não, mas agora eu vou falar especificamente da Amazônia. O solo, o ar e a água. Sim. Tá? Pois bem, no solo o que nós temos? Nós temos os micro-organismos que vão fazer a degradação da matéria orgânica e transformação dessa matéria orgânica em matéria mineral, que posteriormente vai ser utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese. Essa matéria orgânica, ela vem da onde na Amazônia? Ela vem dos galhos que caem, das folhas que caem, dos animais que morrem e ficam ali, né, deteriorando. Então é um solo que só tem uma camada de matéria orgânica. Sim. Se tirar essa matéria orgânica ali, é um solo extremamente pobre. Sim. Então, nesse contexto, né, a queimada vai tornar esse solo improdutivo. Agora, então, vamos ver assim, com os animais o que vai acontecer? A maioria deles vai morrer, né? E aqueles que conseguem fugir, né, do fogo, eles vão ficar sem alimento. Por quê? No momento que queimou a vegetação, né, eles não tem mais os produtores, os vegetais são os produtores da matéria orgânica. Como é que eles vão fazer isso? Eles são a base de toda a cadeia alimentar. Então, eles vão retirar a água e os sais minerais do solo, do subsolo, e o gás carbônico da atmosfera, do ar, e aí vão, na presença de luz solar, de luz, enfim, né? Porque estufas também funcionam assim. Sim. Então, na presença de luz, os vegetais vão transformar essa água, sais minerais e gás carbônico em glicose, que é açúcar, e oxigênio, que vai para a atmosfera, e vapor de água, que também vai para a atmosfera. Só que nós temos um detalhe ali. O oxigênio, 80% mais ou menos do que o vegetal produz, ele utiliza na sua respiração. Apenas 15 a 20% fica na atmosfera. O vapor da água, ele vai formar uma camada de água que nós chamamos os rios voadores, né? Porque eles vão ficar em uma altitude considerável. A importância da floresta, então, né, quando se diz assim, qual é a real importância, é exatamente esse fato que é a fototranspiração, aonde que ela absorve a água do solo e subsolo e libera pelas partes verdes, que seriam algumas raízes, caules e principalmente as folhas, né? Então isso aí vai manter a umidade relativa do ar e com isso a diminuição do efeito estufa. Então é um fator extremamente importante. Os vegetais sendo queimados, né, a inexistência deles, os consumidores primários, que são os herbívoros, não terão mais alimento, portanto não terá mais para os carnívoros, e assim cadeia destrói as cadeias alimentares. Nós temos que considerar também que nessa biodiversidade da Amazônia existem muitas espécies que são endêmicas. Uma espécie endêmica é aquela espécie que só ocorre naquele lugar. E certamente, né, existem muitas espécies que são de grande importância farmacológica e medicinal. E nós nunca tivemos assim,
um programa de pesquisa na Amazônia que realmente fosse eficiente no sentido assim, ó, claro que existe pesquisa, mas não o suficiente, né? É isso que eu quero dizer, né? Que teria que ter bem mais, investir bem mais, porque é um potencial enorme. E essa é a real riqueza da Amazônia, né? A riqueza da Amazônia não é extração de minérios. A extração de minérios, ela degrada com o ambiente amazônico, né? Ela leva mercúrio para os rios, atrapalha na reprodução dos animais. Então, ela é altamente poluente para a espécie humana também. Outra coisa que nós temos assim que considerar na Amazônia é a biopirataria, né? A nossa flora, a nossa fauna, que desde os primórdios sempre foi contrabandeada, né, para outros países, para diversas situações. Então, são o desmatamento também. Então, são vários os fatores que a gente tem que considerar. Até porque a Amazônia é formada por vários ecossistemas. Não é um ecossistema único. Quando nós vemos assim, ó, nas partes mais altas, tem a vegetação mais densa, né? Numa altitude intermediária, então vai ficar alagado por determinado tempo, vão ter outro tipo de flora e de fauna, né? E nos igapós, que ficam alagados o ano inteiro, então nós temos outro tipo já, aí já tem mais bromélias, né? Samambaias, tem as Vitória Régia, né? Os animais também são aqueles que ficam perto da água. Então são vários ecossistemas diferentes, né? Que estão trabalhando em conjunto. Que é um ciclo. Então não tem como afetar uma coisa e não afetar a outra, né? Diferenciadas. Sim, que poderia assim aprofundar mais, porque, por exemplo, assim, ó, há pouco tempo, uns 2 anos atrás, por exemplo, foi descobertos corais amazônicos, que eles são diferentes dos demais corais. Eles são de maior profundidade, né, aonde que não chega a luz, e a gente sabe que os corais, eles vivem em mutualismo com algas, e os corais amazônicos não. Eles vivem com bactérias que fazem a quimiossíntese e não a fotossíntese. E é bem interessante, bem interessante. E você acredita que a solução para um melhor comportamento humano, visto todas essas questões que foram levantadas, diante dessa situação, para a conscientização ambiental, seria importante uma conduta moral ou um ajuste educativo? Eu acho que é ambas as coisas, né? Porque, assim, ó, a educação ambiental, o conceito dela já é diferente de ecologia, né? Na ecologia, tu vai estudar o quê? Tu vai estudar as relações entre os seres bióticos e abióticos, isso é, seres vivos e não vivos, né? E a inter-relação que existe entre eles, né? E o ajuste quando ele está em desequilíbrio. Já na educação ambiental, né, existe uma política, na verdade, né, Política Nacional da Educação Ambiental, que ela visa o quê? Ela visa que o indivíduo, junto com a comunidade, formulem, então, conceitos morais, éticos, né, conhecimentos que vão ser de bem comum e que vai trazer benefício para todos e auxiliar quer dizer, que vai promover a sustentabilidade. Então, eu acredito assim, ó, que a educação ambiental, ela começa em casa, né? Depois, então, ela vai se consolidar na escola e na sociedade. A educação ambiental, ela seria assim, ó, eu tenho mais como uma filosofia de vida, porque daí tu vai ter aquela conduta sempre, independente do local onde é que tu tá, com quem tu está, aquela conduta tu vai ter sempre. Aí tu vai deixar de ver, né, as praças com lixo e as coisas fora do lugar, né?
trevos também, áreas verdes também, né, que é onde que as pessoas se acham no direito de jogar aquilo que não lhe é útil, né, jogam lá como se estivesse certo e pronto, né. Exato. Então essas situações é que incomodam. E a educação ambiental, ela deve incomodar a todos. Com certeza. Né? Ela deve ser algo assim, ó, que te incomoda tu ver alguém tendo uma atitude antiecológica, né? Então, e de tu ter, né, essa percepção de chamar a atenção dessa pessoa, né, para que ela vá agir diferente. Vai chegar num momento que ela vai ver que ela não é bem-vinda nos lugares porque ela não está tendo uma conduta correta. Pois bem, na verdade, então, eu não acredito na conscientização, mas na sensibilização, né? Daqueles que vão permitir ser sensibilizados. Porque quando tu vai falar alguma coisa, a pessoa não vai aceitar, né? Provavelmente. Mas, né? Falar mesmo assim. Exato. Né? Não custa tentar. Não custa tentar. E de quem é a responsabilidade? Do poder público, né? Seja ele municipal, estadual, federal, não importa. Todo o poder público tem compromisso, mas não é só o poder público. A indústria, o comércio, meios de comunicação, a comunidade, o indivíduo. Então, a educação ambiental, ela tem que passar por tudo, né? Ela tem que existir na forma formal, mas também na forma informal. Sim. E indo agora para uma escala menor, visto que está chegando o verão, as praias, como se dá essa poluição nos mares criada pelo ser humano que afeta o equilíbrio dos vegetais e animais marinhos, né? Ao seu ver, o que seria necessário para a mudança do nosso comportamento e esse desinteresse cultural? Bom, assim, ó, a poluição marinha, né, ela é ocasionada por dejetos, né, sólidos e líquidos, que são jogadas não só no mar, mas também nos rios e que acabam indo para o mar. Também, assim, 80% de toda a poluição marinha, ela é proveniente do continente. E o que agrava bastante são os produtos não biodegradáveis, que eles acabam, então, os animais confundem como alimento e acabam ingerindo e tendo problemas bastante sérios, né? Ali, a poluição, por exemplo, nos mares, o que nós podemos falar sobre os dejetos, que são humanos, né? O esgoto doméstico, no caso, né? Que o esgoto doméstico, ele vai causar um processo chamado de eutrofização, né? O que é a eutrofização? Quando eles lançam muita matéria orgânica no mar, né? Aí, ou no rio também, independente de qualquer água, o que vai acontecer? Vão proliferar as algas, o plâncton, né? Que o plâncton, a gente pode dividir assim, ó, plâncton são aqueles organismos vivos que ficam na superfície, que é constituído pelo quê? Microcrustáceos, algas, né? Micro-organismos que ficam então na superfície. Aí, nécton são aqueles que nadam livremente e bênton são aqueles que ficam na profundidade. Pois bem, essa proliferação do plâncton vai também proliferar bactérias aeróbicas que vão utilizar o oxigênio na sua respiração, né? E, portanto, vai ficar pouco oxigênio para os organismos nectônicos e bentônicos e vão acabar, então, sendo eliminados. O derramamento de petróleo, né? Que também é uma questão assim, ó, que ocorreu agora no Nordeste, né? E tu não sabe o quanto tempo vai levar para degradar tudo isso aí. Certamente daqui a 5, 10 anos ainda vão estar morrendo peixes e aves em função desse derramamento. Por quê?
porque as substâncias tóxicas elas vão se acumulando nas cadeias alimentares. Isso aí ocorre também com dejetos da agricultura, né, que os fertilizantes, e veneno que é colocado, né? Então ele vai se acumulando nos micro-organismos. Os animais um pouquinho maior os consumidores primários, portanto, né, vão se alimentando daqueles micro-organismos, só que eles se alimentam muito mais, então vai ter uma quantidade maior daqueles agrotóxicos, né? E assim por diante na cadeia alimentar, até que quando chega no topo, no último nível, tem uma grande quantidade, e isso às vezes leva anos para acontecer, né? Sim, então, com certeza. Uma escala assim que vai demorar. Sim. Outra coisa, aumento da temperatura também, né? Que causa a morte dos corais, que os corais, como eu falei antes, na Amazônia, eles têm mutualismo com bactérias anaeróbicas, né? No caso de corais do Nordeste, né? Eles têm mutualismo com algas, né? E essas algas, então, elas fornecem oxigênio e os corais fornecem alimento, abrigo para vários outros animais também, crustáceos, pequenos peixes, estrelas do mar, ouriços do mar, né? Então, é um berçário também, né? Para local de reprodução e também é o hábitat de muitos animais, né? Então os pesticidas, fertilizantes, né, são extremamente negativos e às vezes, né, não são jogados diretamente no mar, mas, né, vão chegar no mar de uma forma ou outra, chegam no mar. Sim. E diante da globalização, visto que também esteve na Antártica, em outro momento da sua vida, como interpreta hoje o impacto que a natureza vem sofrendo diante da assombrosa reação humana em uma escala geral? Pois bem, o impacto ambiental negativo, ele vem aumentando gradativamente. Basta a gente abrir um jornal, uma revista, olhar um noticiário de televisão, que a gente ouve o que não gostaria de ouvir, né? Por exemplo, o rompimento de barragens, onde que além da grande mortandade de pessoas, né, todo o contexto que ocorreu nesses últimos anos ali, ainda nós temos assim, os animais, né, que vão desaparecer. Também temos assim, aquele solo, para recuperar aquele solo, teria que ter uma análise, né, para ver qual é a vegetação pioneira que vai poder se estabelecer ali para começar a reconstituir, e talvez levar 100, 200 anos para isso, ou mais, né? O derramamento de petróleo, né, que também uma catástrofe bem complicada, né, que a gente já falou, que vai nas cadeias, que entra nas cadeias alimentares, né? E também a questão econômica, porque as pessoas, um grande número de pessoas que não vivem diretamente, mas indiretamente, tem o seu alimento retirado do mar, né? Do ambiente em si, né? O que mais que nós temos ali, o desmatamento, né? No caso ali das matas ciliares, aonde que vai então causar o assoreamento dos rios, né? Implica também na vegetação que deixa de se reproduzir, né? Então diminui a vegetação porque os peixes, né, outros animais marinhos, né, dos rios não. Os peixes, então eles vão comer uma sementinha que cai de uma planta, aí eles levam para outra margem, né, e a planta vai se desenvolver num local bem distante da planta mãe. Já que falou na Antártica, então a questão assim, do degelo da Antártica, a gente sabe que há 30 anos atrás era 6 vezes menor, né? E há 10 anos atrás era 3 vezes menor. Então o que vai ocasionar o degelo da Antártica? O soerguimento dos oceanos.
e com isso o desaparecimento das cidades que são de beira-mar, né? Então elas vão desaparecer. Tu perguntaste alguma coisa assim, ó, mais pessoal, né? Exato. Sendo uma das primeiras mulheres a ir para lá, como que é essa questão para ti, né? Como que tu acaba sendo referência, né? Principalmente como uma professora bióloga, tendo essa experiência. Sim. Então, assim, ó, para mim, o Projeto Antártico, ele foi muito bom, porque foi o que me abriu o caminho, né? Me abriu o campo de trabalho, né? Como pessoa também, porque eu tive que conviver num ambiente inóspito, né? Longe da família, sem meios de comunicação. Então foi uma experiência bem significativa. Sim. Mas também foi um diferencial na minha carreira, aonde que eu pude, né? No trabalho, assim, né? Eu sempre tive, então, um diferencial. Pode se destacar, né? Então eu sempre coloco para os meus alunos que eles não podem ficar na mesmice. Na mesmice, eles têm na zona de conforto. Naquela zona de conforto. Tem que ter um diferencial, porque o mercado de trabalho exige. Exato. Né? E também na Antártica, eu pude perceber mais perto, né? O quanto os ecossistemas são frágeis. Sim. E a mãe natureza, ela responde de forma impiedosa àqueles nossos atos. Então, todas as catástrofes que ocorrem, né? A gente às vezes acha assim que são coisas que nós não merecíamos, que não sei o que, mas uma reação da própria natureza. É uma resposta da natureza. Com certeza. Então é claro que existem catástrofes que são naturais, né? Sim. Que ocorreriam de qualquer maneira. Mas são aceleradas em função da ação humana. Muitas são aceleradas e outras provocadas então pela ação humana, né? E o quanto, se a gente vai pegar para uma área mais assim, um pouquinho de filosofia junto, né? Então a gente vai ver assim, ó, que o que é necessário, né, para o nosso planeta, que é lindo, né? Nosso planeta é lindíssimo, para que ele continue, né? Que não haja uma degradação maior. É necessário que nós tenhamos um comportamento ecologicamente adequado. Sim. Porque se não tiver os produtores da matéria orgânica, que são os vegetais, não tiver água, não existe vida na Terra. Sim. Então, a vida na Terra depende do quê? Depende da presença de água e da presença dos produtores de matéria orgânica. Sim. Se quebrar essa cadeia alimentar ali, terminou. Não menos importantes são os decompositores também. Sim. Porque os decompositores são eles que vão transformar a matéria orgânica em matéria mineral, que posteriormente são absorvidas então pelas plantas. Sim. Então é um ciclo, né? Existe um ciclo. Existe um ciclo. Quebrando esse ciclo, não tem como os ecossistemas se manterem. Exatamente. É nosso dever e obrigação ter uma conduta moral para com a natureza, né? Com certeza. E a responsabilidade é de todos. Com certeza. A nossa responsabilidade, fica a dica, começa a partir de hoje. Obrigada por assistir o nosso Café no Bully. Obrigada por aceitar o nosso convite, Elaine. Obrigada a vocês. Obrigada. Ficamos por aqui. Aproveito também e agradeço ao Nix MJ Acessórios, que me veste. Agradeço também a você, Cafezito, por nos assistir até agora, ao Hotel Charrua, ao Hilda G Gastronomia. Até breve. Tchau.